Muito bem, muito bem, muito bem. Meu nome é Dr. Rafik de Souza Halaby. Hoje, agora, vamos falar sobre honrar o pai e mãe, que todo mundo deve saber que isso é muito importante, que isto é uma coisa que ninguém deve falar, mas devem praticar. A minha mãe, Dona Hilda de Souza Halaby, nasceu numa cidade pequena de interior chamada Pompéu, Minas Gerais. Estrada que vai para Brasília, destino depois de Sete Lagoas, Curvelo, para quem não conhece. Fica a 185 quilômetros da capital Belo Horizonte, tá? Então nós vamos falar hoje, agora, de uma coisa, preste atenção, nós vamos falar de 4 itens. E o quinto, depois vai ser um plus para vocês, que é honrar pai e mãe. É um plus para pessoas que querem melhorar, querem progredir na vida. O primeiro que nós vamos falar, primeiro inscreva no nosso canal, Ara Empresarial, inscreva no YouTube, o Ara Empresarial, inscreva no Instagram, Dr. Rafik S. Halaby, e também nós temos o LinkedIn, temos o Face, inscrevam em todas. O primeiro, nós vamos falar filha de fazendeiro e professora. Segundo, guerreira, não deixa passar ninguém para trás. Terceiro, organizada, tomou conta da loja e da escrita contábil, tá? Quarto, boa mãe, não deixava falar mal dos filhos, mas não passava a mão na cabeça dos mesmos, certo? E honrar pai e mãe, que é o último. Então agora nós vamos contar a história da Dona Hilda de Souza Halaby, que nasceu em Pompéu, interior de Minas Gerais, e que foi uma guerreira. Qual foi a origem da Dona Hilda? A Dona Hilda, ela nasceu numa fazenda muito conhecida para quem é mais antigo, e ela teve a oportunidade de estudar e foi professora e trabalhou na loja do Sr. Ibrahim. O meu pai, Sr. Ibrahim Mohamed Halaby, veio do Líbano com muita dificuldade na época da guerra, morou em cidades grandes como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, e foi com destino parar ou ir até Pompéu, Minas Gerais. Morou lá até a idade mais velha, faleceu com 93 anos, tá? E ele conheceu minha mãe e casaram com 7 dias. O sonho de toda pessoa é casar com, ou ter uma relação com a professora, porque a professora é a primeira pessoa que normalmente a pessoa está no ensino fundamental, conhece. E geralmente a professora, além de ser muito inteligente, são bonitas. E o que aconteceu? Aí meu pai foi muito inteligente, casou com minha mãe, e ele montou o maior comércio que a região já teve.
ele montou um comércio que todo mundo tinha orgulho. Naquela época ele ia para São Paulo comprar as coisas, talvez vocês não saibam, mas os árabes é que inventaram o comércio. Nós somos descendentes de libaneses e de fenícios. Aquela palavra mercantil, mascate, tudo é de árabe. Ele pegava a mercadoria, colocava no navio, os turcos também, e iam até navegar por outras regiões para entregar outras mercadorias. E ele chegava em São Paulo para comprar as mercadorias no braço. Pra vocês terem ideia, São Paulo, e no Brasil inteiro tem muitos árabes, muitos libaneses. Em São Paulo, o dono da TV Bandeirantes é o Saad, é libanês. O dono da Rede Globo é libanês, judeu. O Silvio Santos era judeu, da nossa região. O dono também de outras empresas aí, muitos. São Paulo tem muitas ruas, muitos bairros. Morumbi, cheio de ruas lá, Jardim Guedala, várias, e de nome árabes, dentre outros. E o que aconteceu com minha mãe? Eu estou contando o caso do meu pai para vocês entenderem por que minha mãe foi vitoriosa. Porque ela pegou, meu pai tinha loja, mas ele não sabia falar bem o inglês, o português. Ele sabia falar inglês, sabia falar francês, árabe e outras línguas. Mas o português ele tinha muita dificuldade. E ele fez o quê? Ele montou a loja e minha mãe que fazia escrita. Na época eu falava escrita. E falava também sobre a área contábil. Era minha mãe que fazia toda. E administrava o negócio. E ele chegava em São Paulo e comprava mercadorias para levar para Pompéu. Naquela época não tinha internet, que você podia comprar uma mercadoria, chega em alguns dias. Naquela época você tinha de ir até o lugar. Aí ele ia lá, o pessoal conhecia, eu sou Ibrahim, tinha muita moral, era uma pessoa muito séria, o senhor pode levar o que o senhor quiser. Não precisa nem de assinar nada, é tudo no fio do bigode, na confiança. Aí ele levava 1, 2 caminhões, era uma festa, e eu ficava lá na loja. E minha mãe ajudando e passando a ter filhos, que nós vamos falar daqui a pouco sobre os filhos da dona Hilda. E hoje, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque hoje é o aniversário, dia 1º de julho, é o aniversário da dona Hilda. Ela está aqui com a gente? Não. Ela faleceu? Sim, mas está presente no coração. Está presente aqui com um grande amor, com grande felicidade que eu tenho por ela. E nós temos de honrar o pai e a mãe. Como eu contei para vocês de onde surgiu, então nós vamos falar agora de uma coisa que é como eu aprendi a escrever e a ler. Hoje, a pessoa com 2, 3 anos vão para a escola. Naquela época, era com 6 anos de idade. Eu aprendi a ler e a escrever, minha mãe ensinou. Então tinha jornais do Estado de Minas, impresso, que ela pedia, fazia eu cortar as letras, Bá, Bé, Bi, Bobu, vocês colar, tinha cola, um caderno, ia colando, ensinando a escrever e depois a ler. Foi maravilhoso, foi uma coisa assim, sensacional, que eu não esqueço disso. E o que mais ela fazia? Ela fazia com que a gente fosse muito trabalhador, muito honesto, muito sério, porque ela realmente fazia com que a gente tivesse muita força, tivesse vontade de trabalhar, de estudar, puxava muito a orelha da gente, era muito exigente, era uma mãe rígida, mas não deixava desaforo nenhum, tá? Muito